Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a ter as nossas aulinhas virtuais com o objetivo de preparar projetos científicos para serem apresentados na nossa Feira de Ciências, que a gente vai com certeza ter logo, logo, quando toda essa epidemia acabar, certo? E hoje, antes de mostrar o que eu preparei para vocês, eu gostaria de começar agradecendo a Agato pela ideia do nome do canal Clube de Ciências Virtual, que caiu como uma luva. A Edilson, que preparou os slides e todas as fotos, a logo e o material que a gente vai utilizar aqui no canal. E aos alunos Felipe e Pedro por darem seus depoimentos, que com certeza irão contribuir para inspirar novos alunos a participarem dos projetos científicos. E aí eu queria dizer para vocês também que acabamos de ganhar uma premiação na 18ª Feira Barace, que é uma premiação da BRIC de, a BRIC de incentivo à pesquisa. Então nós estamos muito felizes e esperamos não só conseguir mais prêmios, mas que eu espero, né, na verdade, que mais alunos tenham suas vidas transformadas pela participação nas feiras de ciências e nos projetos científicos. E aí eu preparei uns slidezinhos para mostrar para vocês, tá certo? Esses slides são curtos, bem curtos, e aí a gente vai trabalhar utilizando eles para dar uma noção, né, de, de como nós direcionamento do que fazer, tá certo? Hoje a aulinha tem o tema problemática e hipóteses, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir produzir um trabalho científico? Conseguir produzir um artigo, realizar um experimento, realizar um levantamento. O que é a primeira atitude que uma pessoa precisa ter para conseguir produzir ciência? A primeira coisa é aprender a pensar. Isso mesmo, aprender a pensar. Vocês não escutaram errado. E pensar sem nenhum bloqueio, tá certo? O que tem em comum entre todos os cientistas é a curiosidade que eles têm em descobrir o mundo, em satisfazer suas curiosidades através de questionamentos, através de experimentação, de levantamentos. E pensar é fundamental. Outra coisa, formulam questões e tentam respondê-las através de hipóteses utilizando métodos científicos. Então, vamos lá. Quando a gente é pequeno, tem por volta de 4 anos, então tudo ao nosso redor é praticamente novo, né? E aí a gente tem muita facilidade de questionar. E a gente faz esses questionamentos sem medo do que os outros vão pensar da gente. Numa sala de aula, por exemplo, nós temos muito medo de perguntar, com medo do que os outros vão achar da gente por a gente estar fazendo aquela pergunta. E na maioria das vezes as pessoas preferem se calar a perguntar. E aquela curiosidade que você está tendo poderia também ser a curiosidade de outras pessoas. Então, quando a gente cresce, a gente tende a se limitar, a limitar justamente o que a gente vai perguntar, o que a gente quer saber por medo do que os outros vão pensar da gente. E aí, para ser um cientista, o que a gente precisa é apenas fazer perguntas. Fazer perguntas. E nunca a gente vai ser capaz de responder todas as perguntas, porque sempre vão existir, a partir daquelas respostas, novas perguntas. E se é só saber perguntar, fazer uma pergunta, por que existem, só aprender a pensar, por que existem tão poucos cientistas?
Na verdade, isso acontece porque a gente vai perdendo essa capacidade de pensar nas coisas simples. A gente perde também a capacidade, quer correr menos risco, se expor menos. E algumas vezes a gente critica tanto o outro, o trabalho do outro, a ideia do outro, que isso vai inibir a nossa criatividade. E outra coisa também que dificulta muito a produção de ciência, principalmente na educação básica, ensino fundamental e médio, é que algumas pessoas, elas preferem só tomar o primeiro passo, só dar o primeiro passo, na verdade, quando todas as condições estejam perfeitas, estejam favoráveis. E isso, na maioria das vezes, não acontece. Então, nós não podemos esperar e temos que fazer nossos questionamentos, e esses questionamentos vão nos dar alguma resposta que podem mudar realidades. Então, é exatamente por isso que existem poucos cientistas. Nós vamos perdendo capacidade de pensar, temos medo, esperamos as coisas estarem. E como a gente vai aprender a pensar? Vamos lá. O que é que a gente tem que fazer para pensar? Primeiro, dar asas à nossa imaginação. Você é um ser extremamente criativo. Você, nas situações mais obscuras, é que a nossa criatividade ela tende a aflorar. Por exemplo, esse momento de pandemia. Então, muita gente está usando a criatividade para fazer máscara, muita gente está usando a criatividade para entreter a população, produzindo vídeos e etc. Explorar também o mundo ao nosso redor. Olhar a natureza, olhar a nossa comunidade com um olhar mais amplo, evitar aquela visão a um ponto só, olhar tudo, tentar enxergar o que ninguém vê, usar os outros sentidos, cheirar uma rosa, tocar numa folha, tocar no chão, sentir a natureza ao seu redor. E outra coisa que é preciso para aprender a pensar, ser ousado. Então, as maiores vocês vão ver depois, quando vocês estiverem mais íntimo aos pesquisadores científicos, aos cientistas, que aqueles que ousaram, que, por exemplo, para a comunidade ao seu redor pareciam loucos, foram aqueles que deram os maiores saltos. Por exemplo, Santos Dumont. Quando ele falou que o homem iria voar, todo mundo ficou rindo dele. E depois ele produziu aquele avião 14 bis, se não estou enganado, e voou. Então, ousem, não tenham medo de mostrar para que vieram ao mundo. E como é que os cientistas fazem pergunta? Hoje a gente vai aprender a fazer pergunta e hipótese. Os dois estão bem casadinhos, com aquele casal que não briga. A pergunta vai ser respondida pela hipótese que a gente vai comprovar ou não no final através da experimentação, do levantamento, do questionário, certo? Do levantamento, pesquisa em si. Desculpa, gente, vamos lá. Delimitar o que se quer estudar. Por exemplo, eu quero produzir um tijolo, certo? Produzir um tijolo como? Para quê? Com o quê? Certo? Eu tenho que ser um pouco mais direta. Eu quero produzir um tijolo utilizando caroços de cajarana e argila. Ou quero produzir um tijolo ecologicamente correto. Ou ecologicamente correto a partir de resíduos de caroços de cajarana. Certo? Já seria uma delimitação, uma pergunta, uma delimitação bem restrita. Pesquisar uma coisa por vez. Quando você quer pesquisar muita coisa ao mesmo tempo, você cria confusão. Inclusive, o sucesso de Mendel como geneticista, né, o pai da genética, foi justamente porque ele observou uma característica por vez. Certo? Outra coisa, perguntar de forma clara e precisa. Você tem que fazer uma pergunta que diga o que você vai fazer, restrinja, limite.
De forma que se você fizesse essa pergunta a uma pessoa, ela só pudesse dar uma resposta, sem ambiguidades. Não inclui julgamento de valor na sua pergunta. Por exemplo, qual a pior maneira de pior ou melhor? Isso aí não deve ser utilizado porque pior e melhor comparado ao quê? Você vai ter que ter sempre um referencial para você usar esse julgamento de valor. Evitar usar porquê, tá certo? Evitar usar porquê e as perguntas devem ser o mais clara possível. O mais clara possível. Então, a pergunta é o que você vai responder na sua pesquisa, tá certo? Então, encontrar a formulação certa do problema é a chave para a sua solução. Quando eu sei o que eu vou perguntar, eu sei o que eu vou ter como resposta. E essa resposta ela pode ser verdadeira ou falsa. E aí a gente vai entrar no próximo passo, que é saber o que você quer onde você quer chegar, o resultado que você quer obter. Você precisa fazer uma pergunta clara, tá certo? Por exemplo, vamos lá, por exemplo. É possível confeccionar um tijolo utilizando caroços de cajarana e argila? Ou é possível confeccionar um tijolo ecológico utilizando resíduos de cajarana, certo? Aí seria a nossa pergunta. E a gente vai usar essa pergunta, esse experimento, digamos assim, para os outros passos, para facilitar, certo? E aí, o que seria a hipótese? A hipótese é a proposição testável que pode vir a ser a solução do problema, certo? Ou seja, ela é verificável, ou seja, você pode verificar se essa hipótese ela está certa ou errada, que eu já vou entrando aí. Se a sua hipótese for comprovada como verdadeira, ótimo. Se a sua hipótese for comprovada como falsa, ótimo. O que importa é que a verdade apareça, certo? Trabalhos que têm uma hipótese negada, que têm uma hipótese validada, são igualmente importantes. Até porque o não, a negativa, também faz parte de um resultado, certo? Não é preciso que nossa hipótese seja sempre verdadeira, mas é preciso retratar sempre a verdade. E como é que a gente vai saber se a hipótese é certa ou é verdadeira? A hipótese é uma resposta para aquela pergunta, certo? É uma forma de explicar, de responder aquela pergunta. E para saber se ela está certa ou errada, a gente só vai saber aplicando a metodologia científica, seja ela experimental, seja ela em forma de levantamento, certo? Ou de revisão bibliográfica, digamos assim. E aí, o que seria uma hipótese para aquele experimento lá do caroço de cajarana? Então, é possível utilizar, sim, é possível fazer um tijolo de cajarana, utilizando caroços de cajarana, pois a cajarana, o caroço de cajarana é muito resistente, ele consegue interagir com a argila e o tijolo produzido tem uma resistência tal qual um tijolo convencional. Digamos que essa é a nossa hipótese. Então, nós vamos usar o próximo passo, que a gente não vai ver hoje, que é a metodologia científica para fazer esse tijolo, o passo a passo, e a gente vê se essa hipótese está certa ou errada, certo? Se ela é verdadeira ou falsa. E aí,
toda vez que a gente tiver uma aulinha, a gente também vai ter a tarefinha para casa, tá certo? Antes, só falar os livros que eu utilizei, Metodologia Científica ao Alcance de Todos, que é de Celicina, é Borges Azevedo, que é fantástico esse livro, é uma linguagem muito clara, muito fácil de entender, bem acessível. E o outro foi o trabalho, Metodologia de Trabalho Científico de... Aqui. Eu não estou conseguindo ler. Kleber e Freitas. Não estou conseguindo ler, tá certo, gente? Tá muito pequeno aqui no slide. E aí, também nós temos aqui o Ciência para Todos, que tem uma série de documentos que eu vou aproveitar e mostrar para vocês que da vez passada ficou uma coisa meio que feia. E aqui, ó, só para mostrar para vocês, tem um diário do bordo que a gente vai ter uma aulinha sobre isso. A ficha de avaliação, que é importante saber como vocês vão ser avaliados. O modelo do relatório, tá certo? Que é que a gente vai aprender a fazer também, que é o último passo, praticamente, do nosso trabalho científico. E aqui eu quero só que vocês já baixem formulário de elaboração de projeto, tá certo? Porque ele vai ser muito... É o item 2. Muito importante para o nosso... Para a construção do nosso trabalho, porque já é um documento que já ajuda você a existir como cientista, digamos assim. E aqui vocês vão preenchendo, tá certo? Hoje, gente, vocês já podem colocar a escola, o professor orientador. Procurem um professor. Se eles não aceitarem, procurem outro, tá certo? Não desistam da ideia de vocês. Colocar o nome dos estudantes, lembrando que tem que ser no máximo 3 alunos, tá certo? Preferencialmente que sejam da mesma, morem perto, que possam se reunir com mais facilidade, né? Já que a gente está nesse problema de isolamento. O título a gente deixa para o final. Hoje vocês já podem fazer a situação, problema, qual é a pergunta que vocês querem responder e a hipótese, tá certo? O que responderia a resposta que vocês acham que aquela pergunta vai ter, que a gente vai comprovar depois se é verdadeira ou se ela é falsa, tá certo? E os próximos itens a gente vai aprender nos próximos vídeos. Só para terminar, eu queria mostrar também a vocês a tarefinha de casa, né? Então, vamos lá. Eu quero que vocês identifiquem 3 problemas que há na comunidade de vocês, tá certo? E vocês vão fazer uma pergunta para cada um desses problemas, certo? Que vocês identificaram. E essa pergunta seria o que vocês gostariam de responder. Procurar o professor orientador para compartilhar a ideia, saber se eles se interessam, se eles têm capacidade de orientar vocês. E o recadinho de hoje, não desistam. O futuro de muitos depende de sua iniciativa, certo? Então, o trabalho científico dá trabalho, mas é muito gratificante. Vocês já viram o depoimento dos alunos e a vida de vocês vai mudar a partir de então. Então, bom trabalho. Contem comigo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários e podem entrar em contato comigo pelas redes sociais. E sigam lá o nosso canal, Clube de Ciências Virtual, e o nosso Insta, tá certo? Até mais, gente! Como é que sai? Como é que sai daqui? Vamos lá. Pronto, terminei.